15. Martial Arts System. Capítulo 57. Você acredita em milagres? Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado este é o lugar. Disse um indivíduo de aparência bonita. Ele tinha cabelos brancos incrivelmente lindos, sobrancelhas angulares, queixo afilado e olhos cinza brilhantes. Ele estava olhando para o portão de metal que estava localizado não muito longe de sua posição. Sim. Ao lado dele, disse um homem de aparência mediana, com apenas 170 centímetros de altura, cabelo preto bagunçado e olhos castanhos. Ele estava usando uma roupa tradicional de padre na cor preta. O nome do indivíduo de aparência bonita é Rei Solorin sem patente. O nome do indivíduo de aparência média é Rancles King Aten. Eles estão atualmente do lado de fora dos portões de metal que levam à agência. Hora de causar estragos. Solorin tinha um sorriso enorme em seu rosto bonito. E Aten suspirou e perguntou, por que estamos fazendo isso? Estamos aqui para acender as chamas da guerra, lembra? Solorin revirou os olhos e disse, mas por que nós? E Aten perguntou com aborrecimento. Solorin deu de ombros e respondeu. Nós éramos os mais próximos, mas é irritante pra caralho que os cães do submundo pensem que podem nos dar ordens. Ele cuspiu com raiva. Calma agora. Se eles te ouvirem, eles te matarão instantaneamente. E Aten lembrou. Solorin estalou a língua e começou a caminhar em direção ao portão de metal. E Aten revirou os olhos e seguiu atrás dele. Depois de chegarem à marca de 50 metros dos portões de metal, eles ouviram um grito alto. Pare! Quem está aí? Ambos olharam para cima e viram um homem com uniforme de guarda gritando. E Aten virou a cabeça para Solorin. Solorin sorriu, levantou a mão e estalou os dedos. Foto, choque e terror. O estalar de dedos causou uma enorme onda de choque, que viajou direto para o portão de metal, esmagando em pedaços. CRKKKK Solorin olhou com um leve sorriso enquanto o portão de metal caía no chão. Toda a área ao redor do portão começou a piscar com as luzes vermelhas, com o som alto de sirenes ecoando. Dezenas de guardas apareceram instantaneamente no lugar do portão de metal, enquanto o homem de aparência forte os liderava. Os guardas apontaram suas armas para eles e as carregaram. O homem de aparência forte levantou a mão e gritou, fogo! Bang bang bang. Centenas de balas voaram instantaneamente direto para Solorin e Aten. Solorin estendeu a mão e estalou os dedos novamente. Foto, choque e terror. Uma onda de choque viajou pelo ar, esmagando as balas até que elas desaparecessem. O quê? Os guardas ficaram pálidos, enquanto o homem de aparência forte começou a suar. Rei marcial. O homem de aparência forte pensou em pânico. Solorin abaixou a mão, olhou para a destruição à sua frente, o que fez com que o prazer percorresse seu corpo. O traço de poder de Solorin é chamado gerador de ondas de choque. Isso lhe permite criar uma poderosa onda de choque com apenas um estalar de dedos. Sua vez Solorin disse com um sorriso. E Aten suspirou e começou a se ajoelhar. Ele juntou as mãos para fazer uma oração. Ele fechou os olhos e começou a se concentrar. O vento ao redor deles parou de soprar. O mundo ficou em silêncio. Os guardas engoliram em seco de medo. Enquanto o homem de aparência forte tremia. Não me diga que ele é outro rei marcial. Ufa! E Aten respirou fundo e começou a murmurar. Milagre do norte, a noite se tornará dia. O corpo de Aten começou a brilhar em amarelo brilhante. O céu escuro desapareceu de repente. Os guardas e o homem de aparência forte olharam com fascinação, então empalideceram. Eles viram o sol aparecendo no céu. Mas era uma dúzia de vezes maior que o sol comum. O solo abaixo deles começou a derreter, e o ar ficou cada vez mais quente a cada segundo. Porra, essa sua habilidade é tão irritante. Solorin xingou e pulou para longe de Aten porque o calor próximo a ele era quase insuportável. Se você olhar atentamente, poderá ver claramente o solo abaixo de Aten derretendo. Ufa! E Aten respirou fundo novamente. Com um golpe, ele abriu os olhos, que passaram de castanhos para amarelos brilhantes. Xixarg. Os guardas e o homem de aparência forte gritaram dolorosamente, enquanto seus corpos estavam cobertos de chamas, mas não durou muito porque logo seus corpos se transformaram em cinzas. Além disso,
A fortaleza que separa Anshan e Gensel desapareceu completamente, enquanto as árvores e a grama ao redor da fortaleza pegaram fogo. Os brilhantes olhos amarelos de Aten desapareceram, e seus olhos castanhos os substituíram logo em seguida. Ufa, e Aten respirou fundo novamente. O céu escureceu novamente e o sol desapareceu sem deixar vestígios. E Aten se levantou da posição ajoelhada e tirou a poeira das calças. Ele olhou para a destruição ao seu redor e apenas deu de ombros. Ele deu um passo à frente. Acho que estou em Gensel agora. E Aten disse, com um leve sorriso, e começou a caminhar enquanto apreciava a vista da natureza destruída. Pouco depois, Solorin apareceu ao lado dele. Uau, isso foi assustador. Ele sorriu. E Aten revirou os olhos. O traço de poder de Aten é chamado Você Acredita em Milagres. Você acredita em milagres lhe permite fazer coisas milagrosas, como o sol aparecer à noite. Mas esse poder por si só tem uma grande desvantagem. Ele não pode usá-lo sem rezar, e quanto mais poderosa a habilidade, mais tempo leva para ser invocada. Solorin e Aten continuaram caminhando em direção aos assentamentos próximos, mas como estavam muito perto da fortaleza, só havia terra devastada na frente deles, alcançando o horizonte. Solorin estreitou os olhos e parou de andar. E Aten aguçou as orelhas e também parou. Você ouviu isso? Solorin perguntou com os olhos semicerrados. Sim. E Aten respondeu. Eles olharam para frente e viram uma nuvem de poeira no horizonte. Alguém está chegando, disse Solorin e começou a se preparar para uma luta. E Aten também sentiu claramente o poder vindo da nuvem de poeira. HMM. Pico do Rei Marcial. E Aten disse com uma cara ligeiramente surpresa. Solorin também pareceu surpreso ao sentir a energia vinda da nuvem de poeira. Tanto Solorin quanto Aten são reis marciais médios. Marte também é o rei marcial médio. É por isso que encontrar o Peak Martial King em um país pequeno como Gensel é uma grande surpresa. Mas Pico e Médio não são tão diferentes em níveis de rei marcial se comparados em força, porque, com traço de poder poderoso, um rei marcial médio pode até matar um imperador marcial baixo que tenha traço de poder fraco. A partir do Martial King, as classificações não são determinadas pelo teste. Em vez disso, elas começam a emitir energia depois que o limitador é quebrado. Quanto mais poderosa a energia, mais fortes são o corpo, a mente e a alma da pessoa. Mas essa energia não determina a força do traço de poder do usuário. Mas geralmente, o poder do seu corpo, mente, alma e o poder do limitador quebrado cedem para essa pessoa. Mas mais forte a energia, mais forte fica o traço de poder. É por isso que até mesmo o traço de poder mais fraco continua ficando mais forte. Mas aqueles que obtêm traços de poder mais fortes primeiro têm uma grande vantagem. O traço de poder vem do limitador quebrado, mas o traço de poder não é a única coisa que o limitador quebrado dá. O limitador quebrado também começa a liberar energia, o que torna o corpo da pessoa mais forte e durável. É por isso que o imperador marcial pode ter um traço de poder inútil, mas seu corpo é muito mais forte que o dos reis marciais. Mas o rei marcial com forte característica de poder, mas com o corpo mais fraco, ainda pode matar o imperador marcial. Mas matar o imperador marcial é muito difícil. Como a energia torna seus corpos muito duráveis, eles são quase como um tanque. É por isso que as pessoas que alcançam o rei marcial precisam aumentar o poder da energia primeiro. Mas não é tão simples assim. E Aten e Solorin não sentiam nem um pouco de medo enquanto olhavam para a nuvem de poeira. Mesmo que a pessoa que está por vir tenha uma patente mais alta que a deles. Ambos têm traços de poder muito poderosos e estão apenas um nível abaixo. Eles acreditam que podem até matar Arquentime se trabalharem juntos. Claro, eles não conheceram Arquentime nem ouviram falar de sua força. Mas ele é apenas o imperador do 786º nível. Quão forte ele pode ser? É o que eles continuam pensando. Eles finalmente viram a pessoa surgindo da nuvem de poeira. Ele se moveu como se estivesse se teletransportando e, pouco depois, chegou a 100 metros da dupla. A pessoa que chegou tinha um sorriso assustador no rosto, com longos cabelos ruivos bagunçados. Seu corpo era muito musculoso, com pelo menos 200 centímetros de altura. Seu rosto estava cheio de cicatrizes, o que tornava quase impossível ver suas feições, mas eles podiam ver seus olhos vermelhos claros, combinando com seu cabelo. Olá! Disse aquela pessoa com um sorriso enorme. Solorin levantou uma sobrancelha. E quem diabos é você?
Que. Ah. Ele riu primeiro até cair na gargalhada. Solorin e Aten olharam para ele com cautela, com os olhos semicerrados. Acho que ainda não sou muito famoso, hein? Disse a pessoa misteriosa. Todos em Gensa reconhecem meu rosto. Ele murmurou tristemente, por causa de seu rosto assustador, todos começariam a correr se ao menos o vissem de relance. Mas não é só por causa da sua aparência. Também é por causa de sua reputação. Suspirar a pessoa misteriosa suspirou e disse, eu sou chamado Rei Louco. Solorin e Aten arregalaram os olhos. Eles sabiam do nome do Rei Louco, que é bastante infame no submundo. Mas todos pensavam que o Rei Louco era subordinado de Marte porque ele é mais fraco. Mas parece que Mad King é pelo menos mais forte em termos de energia. Eu conheço você. Solorin sorriu. Mad King também sorriu. Bom. E Aten suspirou enquanto olhava para os dois loucos e tirou as luvas. Ele olhou diretamente nos olhos do Rei Louco e perguntou, você acredita em milagres? Milagres são apenas fantasia. Mad King sorriu e seu corpo ficou vermelho sangue. Solorin e Aten tomaram suas posições de luta. Solorin levantou as mãos à sua frente enquanto observava atentamente os movimentos do Mad King. E Aten, por outro lado, colocou a mão para rezar enquanto seus olhos começaram a mudar de cor. Mad King estalou os dedos e sorriu maliciosamente. A primeira luta na guerra entre artistas marciais e reis sem rank. Começa. Martial Arts System. Capítulo 58. Milagre do Norte. Terras áridas se transformarão em oásis. Craque que crista que... Vamos lá. Solorin gritou com raiva. O terreno balde ao redor das três figuras já estava destruído e irreparável. Enormes crateras e grama queimada estavam por toda parte. O Rei Louco sorriu maldosamente, sem um pingo de medo, enquanto lutava contra dois reis sem rank. Solorin estendeu a mão e estalou os dedos. Foto, choque e terror. Shockwave viajou pela terra, indo direto em direção à figura imponente do Rei Louco. Mas então o corpo do Rei Louco ficou vermelho sangue. E ele começou a derreter lentamente. A onda de choque destruiu sua posição anterior. Mas Mad King não estava em lugar nenhum. Solorin olhou ao redor com cautela. Ele está ficando irritado por um segundo porque a habilidade do Mad King era perfeita para fugir. O traço de poder do Rei Louco é chamado de bagunça sangrenta. Com essa habilidade, ele pode transformar seu corpo inteiro em sangue. E Aten estava ajoelhado no chão com as mãos em oração. Ele estava prestes a terminar sua oração quando sentiu uma presença aparecendo atrás dele. Ele estalou a língua, levantou-se rapidamente e deu um passo para a esquerda. Uma grande explosão aconteceu em seu local anterior, com uma enorme nuvem de poeira aparecendo. Solorin e Aten puderam ver a figura sorridente do Rei Louco na nuvem de poeira. Ele não me deixa usar minha habilidade. E Aten também estava ficando muito irritado. Mad King obviamente é muito cauteloso com ele e não o deixa fazer nada. Solorin apareceu atrás do Mad King e deu um grande golpe em direção à cabeça do Mad King. Mas Mad King se transformou em sangue novamente e desapareceu de seu lugar. O braço de Solorin atravessou o sangue. Solorin cerrou os dentes e, assim que pousou no chão, saltou instantaneamente no ar. Quando ele estava no ar, ele apontou o braço para o chão e começou a estalar os dedos. Tire 10x, turbulência chocante. O Astelan tremeu instantaneamente como se estivesse acontecendo um grande terremoto. Mas isso foi apenas o rescaldo do ataque de Solorin. O lugar que ele bombardeou estava completamente vazio de qualquer vida. Restaram apenas crateras de alguns quilômetros de extensão. Mas ele podia sentir que Aten e Mad King estavam lutando em outro lugar. Eles desviaram do ataque. Solorin olhou para o oeste e começou a caminhar em direção ao campo de batalha. No campo de batalha, Aten tirou um crucifixo de 50 centímetros de comprimento de sua vestimenta sacerdotal. Ele colocou a mão na parte inferior do crucifixo, o que instantaneamente fez com que ele ficasse alguns metros mais longo. Aten olhou para a figura do Rei Louco que se aproximava. Ele girou o crucifixo ao seu redor e o balançou em direção à figura do Rei Louco. O braço direito do Rei Louco ficou todo ensanguentado e ele atingiu o crucifixo com ele. O crucifixo conseguiu empurrar Mad King alguns metros para trás, mas o braço ensanguentado conseguiu bloquear a maior parte do impacto. Mad King sorriu e transformou seu braço esquerdo em uma massa sangrenta também, mas o braço sangrento de repente se transformou em um espinho, empalador vermelho,
Mad King atacou o abdômen de Aten com um espinho de sangue. Aten rapidamente retirou seu crucifixo do braço ensanguentado e o balançou em direção ao espinho que se aproximava. Barulho. Aten conseguiu bloquear o espinho com seu crucifixo, mas, como resultado, ele foi lançado voando algumas dezenas de metros. Ele deslizou no chão por mais uma dúzia de metros até que finalmente conseguiu parar. O Rei Louco avançou novamente com seu corpo preenchido pela cor vermelha. TSK. Aten estalou a língua e girou novamente seu crucifixo. Ele balançou a espada em direção ao Rei Louco, mas seu corpo se transformou em sangue e o crucifixo atravessou-o. Aten arregalou os olhos. Mas Mad King já estava na frente dele. Morra! Mad King rugiu. Ele transformou seu braço em uma massa sangrenta e o balançou em direção à figura de Aten. Aten não conseguiu fazer nada, exceto olhar impotente enquanto o braço o empalava. O braço do Mad King atravessou o corpo de Aten, mas não fez nada. Mas então Mad King sorriu e o braço ensanguentado desapareceu, restando apenas o braço musculoso de Mad King, o que deixou um enorme buraco no torso de Aten. O Jega Aten cuspiu um bocado de sangue. Seu maxilar estava cheio de sangue escorrendo de sua boca. Morra já! Mad King rugiu e estava prestes a atacar o pescoço de Aten. Mas então seu corpo foi atingido por uma poderosa onda de choque. Mad King arregalou os olhos e foi lançado voando algumas centenas de metros. Solorin apareceu no local anterior do Mad King e olhou para Aten, que estava tossindo sangue. Você está bem? Solorin perguntou despreocupadamente. Parece que estou bem. Aten gritou. Solorin sorriu. Cure-se então. Com essas palavras, Solorin começou a caminhar calmamente em direção à figura do Rei Louco. O rosto de Aten estava pálido por causa da perda de sangue. Com as pernas trêmulas, ele começou a se ajoelhar. Ele colocou as mãos para rezar. Ele começou a resmungar. Milagre do Sul, cura milagrosa. Seus olhos ficaram verdes brilhantes e, logo depois, o enorme buraco em seu corpo desapareceu, deixando apenas seu corpo intacto, sem cicatrizes ou ferimentos. Ufa! Aten respirou fundo, enxugou o suor e se levantou com as pernas ainda trêmulas. Crkkkkk. Ele virou a cabeça em direção à batalha e viu o céu e a terra se inclinarem e racharem sob seu poderoso confronto. Aten suspirou profundamente. Com leve aborrecimento ele pegou seu crucifixo do chão e começou a correr em direção à batalha. O corpo do Rei Louco se transformou em sangue, e o sangue desapareceu instantaneamente no chão. Seu lugar anterior explodiu instantaneamente. No ar, Solorin olhou para a cena com aborrecimento. Ele é como uma barata de merda. Solorin cuspiu com raiva. Ele viu Aten aparecendo novamente no campo de batalha. Aten, faça algum milagre. Solorin gritou com raiva. Aten tinha veias saltando da testa. Ele olhou para Solorin e gritou. E o que diabos eu devo fazer para impedi-lo de desaparecer? Eu não sei porra nenhuma. Faça alguma coisa. Solorin gritou com um tom cheio de irritação. Ele está cansado de lutar contra o Mad King. A batalha começou às 5 horas e o céu já está ficando mais claro. Em cerca de uma dúzia de minutos, o sol aparecerá no céu. Eles viajaram durante a noite para entrar facilmente, mas então encontraram o Rei Louco e lutaram a noite toda. Ambos estão ficando cada vez mais cansados e irritados. Aten cerrou os dentes e gritou, Ubrahmi. Tudo bem. Solorin respondeu e se concentrou totalmente. Seus olhos ficaram injetados de sangue. Ninguém mais conseguirá se aproximar furtivamente de Aten. Aten se ajoelhou e colocou as mãos para rezar. Milagre do Norte. Terras áridas e devastadas se transformarão em oásis. Os olhos de Aten ficaram azuis brilhantes, e seu cabelo preto anterior também ficou azul claro. Antigo deserto. Cheio de crateras, grama queimada e terra rachada. Começou a mudar com velocidade visível. A primeira água começou a fluir das rachaduras e crateras anteriores. Então, o antigo deserto de aparência morta começou a se transformar em pastagem, cheia apenas de grama verde brilhante. Mas então a água começou a fluir ainda mais rápido do solo, e instantaneamente as novas árvores cheias de folhas e grama verde brilhante foram cercadas por água. Não demorou muito para que as árvores e a grama desaparecessem completamente, restando apenas um enorme oceano. Solorin e Aten estavam atualmente de pé ao lado do crucifixo, que agora tinha cerca de 5 metros de comprimento,
mas ainda conseguia flutuar perfeitamente. Agora, onde diabos ele está? Solorin gritou com raiva. Eaten também olhou ao redor, mas não sentiu nenhum sinal de vida. Ele só viu o vasto mar azul, que parecia lindo enquanto as estrelas brilhavam no céu. Mas as estrelas logo desapareceram e o céu começou a clarear. Solarin e Eaten viram um sol nascendo no horizonte. Ele foi embora, não foi? Solarin murmurou. Ele estava com a cabeça baixa e Eaten não conseguia ver sua expressão, mas ele já conseguia adivinhar sua expressão. Sim, respondeu Eaten. Foda-se. Solarin rugiu, o que imediatamente causou ondas enormes. Eaten olhou para ele sem expressão e disse, podemos ir embora agora. Solarin cerrou os dentes, mas assentiu. Sim, vamos deixar esse lugar, porra, até as pessoas do exército são tão sem vergonha. Eu realmente não quero conhecer os cidadãos desse lugar de merda. Concordo, foda-se esse lugar. Eaten concordou e começou a controlar o crucifixo para começar a navegar em direção às fronteiras de Gensa. A poucos quilômetros deles. O Famad King respirou fundo depois que finalmente chegou à terra próxima. Ele deixou o campo de batalha enquanto viajava pelo solo enquanto todo o seu corpo estava coberto de pequenas partículas de sangue. Mas então, de repente, tudo ao seu redor se transformou em água. E logo depois ele não teve outra escolha a não ser deixar seu corpo normal novamente e começar a nadar. Eu quase morri. Mad King exclamou, seu peito subia e descia de exaustão. Eaten e Solorin não eram os únicos que estavam exaustos. Mad King não conseguiu parar de se concentrar durante as 5 horas, porque se parasse por um momento, ele teria morrido. Ele teve uma chance de vitória depois que pensou ter matado Eaten, mas então ele teve uma visão milagrosa e viu Eaten se curando com uma velocidade incrível. Foi nesse momento que ele decidiu recuar. Ele poderia ter vencido, mas tinha uma chance maior de morrer. Se eles voltarem. Acho que preciso da ajuda de Marte. Mad King não queria admitir, mas pela primeira vez na vida, ele precisa de ajuda para derrotar alguém. Ele não pode se dar ao luxo de subestimar Solorin e Eaten. Principalmente porque o traço de poder deles é muito poderoso. Mad King tem certeza de que até mesmo Eao ou Amphil de Marte são inferiores. Ele se levantou de sua posição e deixou a área logo depois. Ele já sentia duas energias poderosas indo em uma direção diferente da dele, em direção às fronteiras de Gensa. Acho que isso é só o começo. Mad King murmurou solenemente. Martial Arts System. Capítulo 59. Adeus Ramu. Bocejar. Um jovem de 15 anos estava deitado na cama no espaçoso quarto de hotel. Ele tinha um cabelo preto levemente bagunçado, mas era incrivelmente bonito. Seus olhos pretos brilhantes estavam à mostra enquanto ele estreitava os olhos levemente. Ele colocou as mãos no rosto, tentando bloquear a luz que vinha da janela. Ishiro, acorde logo. Ele ouviu um grito irritado vindo do banheiro. O jovem era Ishiro. Ele se levantou irritado e com passos leves e preguiçosos, caminhou até o banheiro. Ele viu Lucas escovando os dentes com pressa. Qual é a pressa? Ishiro perguntou preguiçosamente. Lucas revirou os olhos. Nosso avião sai em 1 hora. Os olhos de Ishiro se arregalaram. Oh merda. Sim. Ishiro rapidamente executou suas tarefas matinais. Não foi uma visão bonita, mas o que você vai fazer a respeito? Ele terminou suas tarefas matinais e rapidamente vestiu sua roupa, que consistia em uma camisa branca de manga comprida e calça de moletom preta. Ele pegou sua bolsa, que já havia arrumado na noite anterior. Lucas já estava esperando na porta. Bocejar. Ishiro caminhou ao lado dele e bocejou. Vamos. Ele disse com um tom um pouco preguiçoso. Lucas abriu a porta e Ishiro seguiu de perto. Eles entraram no elevador e logo depois chegaram ao lounge. O lounge já estava bem lotado, a maioria estava saindo do hotel. Lucas e Ishiro viram o conselheiro do clube acenando para eles. Eles abordaram o conselheiro do clube e o ouviram dizer, já fizemos o logout do hotel. Eu estava prestes a ligar para vocês porque vocês dois não apareceram. Eu não consegui acordar Ishiro, ele estava dormindo como uma pedra. Lucas culpou Ishiro por estar atrasado. Ishiro zombou. O conselheiro do clube suspirou. Bem, não importa agora, logo os táxis virão, então vamos esperar lá fora.
Lucas e Shiro assentiram e começaram a andar atrás do conselheiro do clube, enquanto atravessavam o mar de pessoas que estavam localizadas na área do lounge. Assim que chegaram do lado de fora do hotel, eles viram outros estudantes de Rio parados na calçada. Os alunos os viram aparecer, assentiram levemente e continuaram cuidando da própria vida enquanto esperavam o táxi. Lucas e Shiro ficaram em silêncio enquanto olhavam os carros passando. Eles viram muitas pessoas andando com seus celulares, a mesma coisa aparecendo em seus celulares. Era sobre o escândalo de manipulação. Agora todos em Ramos sabem disso. E os rostos dos cidadãos de Ramu não parecem nada bons. Foi uma grande honra que eles tenham sido escolhidos para sediar o torneio. Mas por causa desse escândalo, não haverá mais torneio de novatos marciais em Ramu. Os táxis chegaram. Todos ouviram o conselheiro do clube gritando. Eles viram 8 táxis aparecendo. Eles colocaram as malas no porta-malas do táxi. Depois eles se sentaram nos bancos traseiros dos táxis. Ishiro sentou-se com Lucas e Leon. Pouco depois, os táxis iniciaram a viagem em direção ao aeroporto. Leon virou a cabeça para a dupla e disse: "Esse escândalo já se espalhou em Eiryu. Até meus pais me ligaram para falar sobre isso." Lucas virou a cabeça e disse: "Meus pais me ligaram também." Aparentemente, as pessoas em Eiryu estão bem irritadas porque Ledurman mirou em Ishiro. Ishiro levantou uma sobrancelha em surpresa. "Sério?" Lucas suspirou e disse: "Sim, porque você conseguiu lutar contra as lixas em pé de igualdade, mesmo tendo perdido. Sua reputação está mais alta do que nunca." Leon riu e disse: "No nosso grupo escolar, muitas pessoas ficam perguntando sobre você." Ishiro ficou bastante surpreso. Ele pensou que seria odiado por perder para Slish. "O que foi?" Lucas perguntou a Ishiro porque ele parecia surpreso. "Ah, eu pensei que eles me odiariam por perder." Ishiro coçou a nuca com vergonha. Lucas pareceu surpreso, então riu e disse: "Eles não tinham nenhuma esperança em nosso time, mas ver você lutar contra Slish e machucá-lo mais do que qualquer um já fez antes fez sua reputação disparar. Também não é só a Engença, já que Slish foi um dos candidatos vencedores no torneio dos países, mas o videoclipe daquela partida também se espalhou pela internet, o que o tornou bastante famoso." Ishiro assentiu e suspirou de alívio. "Alguém ligou para você?" Lucas perguntou. Ishiro deu de ombros. "Não sei, meu telefone está sem bateria, não tive tempo de carregá-lo." Ele tirou o telefone do bolso e tentou abri-lo, mas só mostrou uma tela preta. Lucas tirou o telefone do bolso. "Você quer ligar para seus pais?" "Claro." Ishiro pegou o telefone com gratidão e discou o número do pai. O telefone tocou por um momento até a ligação ser completada. "Olá, quem é?" Ishiro ouviu uma voz de meia-idade. "Pai, sou eu", respondeu Ishiro. "Ah." "Ishiro, tentamos ligar para você, mas você não atendeu." Eiji disse após a surpresa inicial. "Meu telefone está sem bateria, peguei emprestado o telefone do Lucas para ligar para você." "Ah, ok. A propósito, você está bem?" Abrimos a TV e todos os canais continuaram falando sobre o escândalo de manipulação. Eiji contou com preocupação, especialmente porque seu filho estava muito perto de ser atacado. Se o equipamento não tivesse sido exposto, quem sabe o que poderia ter acontecido. "Estou bem, estamos indo para o aeroporto agora, chegaremos ao Irio mais tarde à noite." "É do Ishiro." Ishiro ouviu um grito alto do telefone. O suspiro de Eiji foi ouvido no telefone. "Ishiro, é você?" Azumi gritou ansiosamente ao telefone. Ishiro suspirou. "Sim, sou eu, mãe." "Você está bem?" "Sim, estamos indo para o aeroporto." Azumi suspirou de alívio. "Bom, como esses bastardos ousam tentar machucar meu querido filho." HMPH. Ishiro sorriu ironicamente. "Como estão as coisas em Eiryu?" Ele perguntou com alguma curiosidade. "Está tudo bem. Muitas pessoas estavam nos chamando, falando sobre você, etc. Mas havia algumas cadelas que estavam tentando estender suas mãos imundas em direção ao meu querido filho." Ishiro só ouviu a primeira parte, mas a última parte estava cheia de murmúrios, que ele não conseguia entender. "Entendo." Ishiro disse com uma expressão levemente questionadora enquanto ouvia o murmúrio estranho. "Ishiro, estamos quase chegando", disse Lucas enquanto apontava para o enorme aeroporto. "Mãe, chegamos ao aeroporto,
Te ligo quando chegarem a Iryu. Tudo bem, nós viremos buscá-lo. Azumi gritou. Obrigado, mãe. Ishiro respondeu e encerrou a ligação. Ele devolveu o telefone para Lucas. O que eles disseram? Lucas perguntou com alguma curiosidade. Ishiro deu de ombros. Eles estavam preocupados. Lucas assentiu. A propósito, o que aconteceu com o Ledurman? O que você quer dizer? Ishiro perguntou com uma sobrancelha levantada. Ele desapareceu de repente, respondeu Lucas. Ishiro também parecia pensativo. Talvez Ledorman tenha deixado o ramo antes do show de merda começar. Ishiro deu de ombros e parou de pensar nele. Ele ainda estava se sentindo mal porque estava planejando aleijá-lo. Ei, vocês já ouviram falar sobre isso? Leon disse e mostrou a eles uma foto que estava em seu telefone. A imagem era sobre um oceano enorme. Ishiro levantou uma sobrancelha. Oceano? Claro, eu sei o que é oceano, Leon. Você acha que eu sou burro? Você é. Lucas sussurrou muito baixinho. Leon suspirou. Esta foto foi tirada perto das fronteiras de Gensa, mas o mais estranho é que este oceano não existia ontem. Em vez disso, um enorme deserto estava em seu lugar, mas de repente o oceano apareceu lá ontem à noite. Ishiro e Lucas arregalaram os olhos surpresos. É um milagre, disse Lucas com uma cara de surpresa. Leon assentiu. De fato. Algumas pessoas religiosas acreditam que isso é uma obra de Deus, disse Leon. Lucas assentiu pensativamente. É realmente obra de Deus? Ou a habilidade do traço de poder? Ishiro pensou. Se é uma habilidade de traço de poder, quão forte é essa pessoa? Ishiro suspirou. Ele novamente se sentiu muito pequeno. Estamos aqui. Eles ouviram o taxista dizer. O trio saiu do táxi e pegou suas malas no porta-malas. Eles estavam em frente a um enorme aeroporto e não conseguiam nem ver o ponto final dele. Ishiro viu a movimentada cidade de Ramu no horizonte. Embora ele tenha passado apenas alguns dias aqui, ainda pareceu uma eternidade. Com um último olhar para Ramu, ele virou a cabeça e entrou no aeroporto. Ishiro seguiu atrás do conselheiro do clube e dos outros alunos. Eles fizeram o check-in para o voo. Depois entregaram suas malas e bagagens, que irão para o porão da aeronave. Depois que essa parte foi feita, eles passaram pelos portões de segurança e conseguiram passar sem problemas. Ishiro, sem dizer uma palavra, seguiu atrás dos outros até o portão de embarque. Eles embarcaram no avião e se acomodaram na classe econômica. Lucas sentou-se ao lado dele. Depois de meia hora, o avião finalmente deixou o aeroporto e começou a seguir para Iryu. Ishiro olhou para a cidade de Ramu, que estava ficando cada vez menor até se tornar um pequeno ponto distante. Martial Arts System. Capítulo 60. Ishiro Boca Suja. Notas do autor. 100.000 palavras no total para esse romance. Insano. O avião finalmente pousou no aeroporto de Iryu. Ishiro e os outros saíram do avião, receberam suas malas e bagagens. Eles passaram pelo portão de segurança e entraram em um terminal movimentado. Vejo vocês na escola, Lucas disse a todos. O conselheiro do clube deu um tapinha em seu ombro e disse, bom trabalho, vejo você no clube amanhã. Lucas assentiu e saiu logo depois. Ishiro decidiu seguir Lucas. Senti falta de Iryu, disse Lucas enquanto olhava para Iryu à distância. Eu também. Ishiro concordou. Ele olhou para fora da janela enquanto caminhava, e viu uma cidade não muito longe deles. O céu estava ficando mais escuro, por isso as luzes pareciam brilhar em Iryu, especialmente nos prédios um pouco mais altos. Eles saíram do aeroporto e algo que nunca esperaram aconteceu. Dezenas de repórteres estavam aglomerados do lado de fora do aeroporto. Ishiro pareceu surpreso e estava prestes a contorná-los. Mas então os repórteres viram a figura de Ishiro e Lucas. Eles estão aqui. Um deles gritou e imediatamente os dois os cercaram como falcões. O que? Lucas ficou chocado e bastante intimidado. Ishiro apenas suspirou e se levantou calmamente. Ishiro, posso ter sua entrevista? Um homem de meia idade gritou ansiosamente enquanto segurava um microfone. Vá em frente. Ishiro assentiu. Como foi lutar contra Slish? Foi difícil. Quais são seus comentários sobre a intenção dos árbitros de aleijar você? Foda-se esse cara. O repórter ficou em silêncio instantaneamente. Ishiro apenas piscou sem expressão. A entrevista acabou?
Ishiro também era famoso em sua vida passada por dar respostas muito controversas nas entrevistas. E agora o chamado Ishiro Boca Suja fez seu retorno. Ele viu que o repórter não respondeu. Ele deu de ombros e começou a contornar os repórteres, deixando Lucas sozinho sofrendo nas mãos deles. Ishiro olhou ao redor, tentando encontrar seus pais. Pouco depois, ele notou duas figuras familiares, que olhavam ansiosamente ao redor, tentando encontrar alguém. Ishiro se aproximou deles com um leve sorriso. As duas figuras notaram um jovem se aproximando. Seus rostos se iluminaram e se aproximaram dele. Ei, mãe, pai, disse Ishiro e foi imediatamente preso no abraço de Azumi. Bem-vindo de volta. Azumi disse alegremente. Ishiro era mais alto que Azumi, mas o abraço quase quebrou sua espinha. Ugh, que dor. Ishiro gemeu de dor e teve que sofrer mais alguns momentos até que sua mãe finalmente o deixou ir. Bem-vindo de volta, filho. Eiji disse e deu um tapinha nas costas de Ishiro. Obrigado. Ishiro sorriu e entrou no banco de trás do carro. O carro saiu do aeroporto e começou a seguir pela rodovia em direção à cidade de Ryu. Enquanto Eiji dirigia o carro, Azumi decidiu perguntar sobre Hamu. Você fez novos amigos? Azumi perguntou com curiosidade. Ishiro parou de olhar para a janela, virou a cabeça em direção à mãe e disse, sim, alguns. Isso é maravilhoso. Quem são eles? Slice Raften, Mars e uma garota chamada Tania, disse Ishiro com indiferença. O que você disse? Eiji gritou e quase saiu da estrada com o carro. Slice Raften, Mars e Tania, repetiu Ishiro. Ah, entendo. Esse é um filho maravilhoso. Azumi respondeu com leve constrangimento. Não tenho certeza de como ele fez amizade com aquela existência divina, mas pelo menos Marte e Tania parecem comuns. Azumi pensou. Quem são Mars e Tania? Nunca os vi no torneio. Eiji decidiu perguntar. Mars é o diretor do departamento de aplicação militar da agência. E Tania estava lutando por Viorange, mas acho que vocês dois perderam as lutas dela. Eiji e Azumi piscaram sem expressão. O que você disse? Mars é o diretor do departamento de aplicação militar de Gensa, Ishiro repetiu, e então continuou com notícias mais chocantes. Ele também é o rei marcial, um sujeito bem poderoso. Azumi virou a cabeça para Ishiro e pensou. Ele está bêbado. Não tem como ele ter feito amizade com alguém com esse status. E isso é filho maravilhoso, Eiji murmurou enquanto pensava. Eu não deveria tê-lo jogado no chão quando ele era um bebê. A culpa é minha que ele seja burro. Não tem como ele ter feito amizade com alguém como ele. Talvez ele nem tenha feito amizade com Slice. Porque na partida deles, parecia que eles estavam tentando se matar. E ele fez amizade com uma garota. Talvez ele tenha tido alucinações. Azumi pensou enquanto sentia pena do filho. Eiji e Azumi decidiram ficar em silêncio pelo resto da viagem de carro. Enquanto Ishiro continuava olhando para a janela com uma expressão vazia, ninguém sabia o que ele estava pensando agora. Eu acho que Tania é minha amiga. Duvido que ela me odeie por chamá-la de vadia. Certo? Ishiro pensou. Eu também zombei da altura dela, mas isso foi só uma brincadeira amigável. Eu zombo do Lucas o tempo todo, mas ele não odeia isso. Eu acho. Ishiro deu de ombros e aproveitou a viagem tranquila de carro. Eles saíram da rodovia e entraram nas ruas de Ryu. Para onde quer que Ishiro olhasse, ele via muitos idosos trabalhando em suas lojas enquanto aproveitavam a vida. Ele também viu muitos estudantes conversando entre si enquanto sorriam. Ishiro viu muita pobreza em Ramu, a maior parte porque a influência do submundo em Ramu era alta e os superiores em Ramu eram podres até medula. Mas Ryu não tem o mesmo problema. Ryu é um tanto pacífico, apesar da influência do submundo. E Ishiro já viu o lado negro de Ryu, a corrupção da polícia. O submundo. Ircon. Ishiro sabe que o comissário de polícia tem patente de comandante marcial. Ishiro tem pensado se o comissário de polícia está ciente da corrupção ou não. Como o comandante marcial é a patente mais alta em Ryu, o submundo teria influência ilimitada em Ryu se o comissário de polícia trabalhasse com eles. Mas vendo o estado pacífico de Ryu, a preocupação de Ishiro com isso pode não ser necessária. Ele não sabe a força dos membros do submundo em Ryu, mas acredita que haja pelo menos um comandante marcial em sua patente. E Ishiro já viu o capitão marcial de volta ao porto, que parecia ser uma das figuras principais. O policial que Ishiro matou tinha patente de soldado marcial,
pelo menos era o que Ishiro acreditava. Como ele duvidava que pudesse ter matado o líder marcial, matá-lo era uma grande aposta, especialmente se o policial fosse forte e pudesse tê-lo capturado. Mas Ishiro arriscou porque tinha 100% de certeza que o policial não era o capitão Marcial. O capitão Marcial é muito forte e, na delegacia, não há muitos deles. Mas a roupa que o policial usava era de subchefe. Isso significava que o policial que ele matou era o subchefe, que tinha uma patente bem alta. Mas o vice-chefe, em uma cidade pequena como Iryu, geralmente não é muito forte. Principalmente porque a maioria dos lutadores mais fortes tenta se tornar profissional enquanto tenta ganhar riqueza e fama. Poucos lutadores mais fortes vão para a academia de polícia e trabalham duro, apenas para acabar em um emprego que nem paga muito. Mas aqueles que não conseguem se tornar profissionais geralmente acabam no exército ou na polícia. Foi por isso que Shiro arriscou, e valeu a pena. Principalmente porque o subchefe parecia velho e também estava um pouco acima do peso. Obviamente ignorou o treinamento. Ishiro foi tirado de seus devaneios porque o carro parou em frente a um prédio comum de 2 andares. Eles estão em casa. Ishiro pegou sua bolsa e saiu do veículo. Ele seguiu seus pais até a casa. Assim que entrou em casa, ele finalmente conseguiu suspirar aliviado. Ele finalmente estava em casa, depois de uma viagem exaustiva. Mas antes que ele pudesse colocar a bolsa no chão, ele ouviu um som de passos se aproximando. Irmãozinho o míssil em forma de uma garotinha com tranças correu em direção a Ishiro e atingiu seu estômago. O GH Ishiro gemeu de dor. Ele era um lutador líder marcial e foi ferido pelo abraço de uma garotinha. Se Lucas souber disso, ele nunca vai parar de mencionar. E Ayako. Ishiro deu um tapinha na cabeça dela. HMPH. Ayako fez beicinho e continuou agarrada ao corpo dele. Ishiro suspirou e continuou andando em direção à sala de estar enquanto uma garotinha ainda estava presa em seu corpo. Ayako, solte seu irmão, ele deve estar cansado, disse Azumi gentilmente enquanto olhava para os 2 irmãos. Tudo bem. Ayako disse preguiçosamente e parou de abraçar o torso de Ishiro. Ishiro riu, deu mais um tapinha na cabeça dela e começou a caminhar em direção ao seu quarto, que ficava no 2º andar. Ele abriu a porta do seu quarto e fechou-a delicadamente. Ele viu seu quarto, que não mudou nada. Teto branco, paredes brancas e uma cama confortável ao lado da parede. E na parede você pode ver claramente fotos de diferentes jogos que o antigo Ishiro gostava, enquanto uma pequena escrivaninha ficava em frente à janela. Ele colocou a bolsa no chão, abriu e pegou um carregador branco. Ele o conectou ao telefone, e ele começou a mostrar um logotipo, que era um enorme W azul, que é o logotipo de uma empresa chamada World Connect, fabricante do telefone dele. O telefone agora estava vivo, embora parecesse que tinha apenas 2% de bateria restante, mas agora está aumentando. Ele viu vários telefonemas vindos de seus pais. E ele também viu algumas mensagens. Ele abriu o aplicativo de mensagens chamado World Talk e viu mensagens vindas de um cara com apelidos Slish menor 13ml. Ishiro fez uma careta ao ver o apelido de Slish no World Talk. Ele abriu o histórico do bate-papo. Slish menor 13ml. Não tivemos tempo de nos despedir. Vocês foram embora tão rápido. Ishiro suspirou de decepção. Ele estava se divertindo com Slish e queria pelo menos se despedir. Mas seu conselheiro do clube estava entrando em pânico um pouco demais e decidiu partir no primeiro avião. Ele viu que a mensagem chegou às 5 horas. Ele provavelmente ainda está no avião. Ishiro pensou. Mas ele ainda decidiu responder. King of Games, desculpe, o conselheiro do clube estava em pânico demais. Eu tinha que fazer minhas tarefas matinais em alguns minutos porque tínhamos que correr para o aeroporto porque o avião sai às 7 da manhã. Eu queria me despedir pelo menos, porque quem sabe quando nos encontraremos novamente. Ishiro então pressionou. Enviado. O apelido de Ishiro era King of Games, que é uma conta que o Ishiro anterior criou, e com seu amor por jogos, seu apelido ficou assim. Ishiro poderia mudar isso. Mas ele não quer, porque ele quer tentar algumas coisas como o Ishiro anterior fez. Ishiro olhou ao redor da sala e viu um console de videogame. Acho que eu deveria experimentar jogos também, disse Ishiro enquanto olhava para o console de jogos. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.